Bem-vindo à Escola Pirata, eu sou o professor Gibi, professor de Física. Essa é a aula Eletrodinâmica 4. Na aula passada a gente viu que quando uma carga elétrica se movendo em uma corrente contínua passa por um resistor e por outro resistor, esses dois resistores estão em série. E quando uma carga passa ou por um resistor ou por outro resistor, esses dois resistores estão em paralelos. E esse circuito aqui, esses resistores que eu estou mostrando, eles estão em série ou eles estão em paralelo? A gente vai ver hoje que, na verdade, parte desses resistores está em série e outra parte está em paralelo. Isso é um circuito misto, ele mistura resistências em série e resistências em paralelo. Então hoje a gente vai fazer um exercício super completo com uma resolução de um circuito misto, um circuito que tem partes em série e partes em paralelo. Esse circuito de hoje eu não vou contextualizar ele muito não. Exercícios mais contextualizados a gente vai ver na aula 7, mas é muito importante a gente aprender a simplificar esses circuitos, que é o que a gente vai fazer hoje. E independente da contextualização dos exemplos que a gente pode dar, a base da matéria vai ser sempre a mesma. Para a gente resolver esse exercício hoje, que é um exercício super completo, eu vou precisar resgatar alguns conceitos básicos. O primeiro conceito básico que eu vou resgatar é o conceito de energia. Quando você lê E é igual a 42J, é para você ler energia é igual a 42 Joule. A nossa visualização aqui da energia vai ser através dessa bola de fogo. Não estou querendo falar que energia é só isso, mas isso também é energia e para os nossos propósitos nessa videoaula a gente vai representar a energia como sendo essa bola de fogo. A unidade de energia, chamada de Joule, foi dada em homenagem ao físico James Joule. Outra grandeza fundamental para a gente fazer o exercício hoje é a carga elétrica. Quando você lê Q é igual a 42C, você vai ler que a carga elétrica é igual a 42 Coulomb. A carga elétrica é uma propriedade que um corpo tem. Eu não posso representar essa propriedade visualmente, mas, como já foi discutido na aula 1, para os nossos propósitos, quando você vê desenhado esse carrinho, você vai entender que ali eu tenho um Coulomb de carga. A unidade de carga elétrica, Coulomb, foi dada em homenagem ao físico Charles Coulomb, que estudou a força entre cargas elétricas. Outro conceito básico é o potencial. Quando você ver escrito V é igual a 42V, você vai ler potencial é igual a 42 volts. Aqui parece um pouco complicado porque eu vou usar V tanto para grandeza, potencial, quanto eu vou usar V para a unidade que esse potencial é medido, volts. A unidade volt foi dada em homenagem ao físico italiano Alessandro Volta. E o potencial vai te dar uma informação sobre um ponto específico do circuito. Cada ponto do seu circuito vai ter um potencial bem definido. E isso vai te informar quanto de energia cada carga está transportando. Se eu falo, por exemplo, que em um ponto do circuito eu tenho um potencial de 7 volts, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que um Coulomb de carga naquele ponto tem 7 joules de energia. Eu falo que em outro ponto do circuito eu tenho um potencial de 13 volts. O que isso quer dizer? Que um Coulomb de carga, quando está naquele ponto do circuito, tem 13 joules de energia. Outra grandeza fundamental para a gente é a tensão. Quando você lê escrito U é igual a 42V, você vai ler tensão é igual a 42 volts. A tensão também é chamada de voltagem, porque ela é medida em volts, ou de diferença de potencial elétrico. E esse nome, diferença de potencial elétrico, explica bem o que a tensão é. Como eu acabei de dizer, em um circuito, para cada ponto você vai ter um valor de potencial. Então eu posso ter em um circuito um ponto onde o potencial é 3 volts, em outro ponto o potencial é 11 volts. Então entre o ponto de 3 volts e o ponto de 11 volts, eu tenho uma diferença de potencial elétrico de 8 volts. É isso que é a tensão. O potencial é de um ponto específico, 3 volts e 11 volts. A tensão é a diferença entre os dois pontos. Se um valor de potencial é medido em volts, outro valor de potencial também é medido em volts, obviamente a subtração desses dois valores também vai dar um resultado em volts. Outro conceito básico é a resistência elétrica. Quando você lê
R é igual a 42, esse símbolozinho, você vai ler resistência elétrica é igual a 42 ohms. A unidade de resistência elétrica, ohm, foi dada em homenagem ao George Ohm. Nos vídeos anteriores que eram sobre resistência elétrica, a gente discutiu em profundidade o que é a resistência elétrica. A gente falou do livre caminho médio e outras características importantes da resistência elétrica. Mas nesse vídeo o objetivo não é esse. Eu vou fazer aqui uma recordação superficial que vai ser só o necessário para a gente resolver o exercício de hoje. Então eu vou associar agora a resistência elétrica a obstáculos. Eu vou falar que um fio tem uma resistência elétrica alta se quando uma carga elétrica vai se mover por esse fio, ela encontra muitos obstáculos. E se uma carga elétrica percorrendo por um fio encontrar poucos obstáculos, conseguir passar quase direto, eu vou falar que esse fio tem uma resistência elétrica baixa. Em uma resistência elétrica alta, como você tem muitos obstáculos, você não vai conseguir ter um fluxo de cargas muito alto. Em uma resistência elétrica alta, você também vai perder mais energia. Uma carga passando por uma resistência elétrica alta, ela vai esbarrar mais, vai trombar mais com esses obstáculos. Então ela vai perder mais energia em um fio que tem resistência elétrica maior do que ela perderia em um fio que tem resistência elétrica menor. Em exercícios como o que a gente vai fazer agora, é padrão considerar que no circuito elétrico só existe resistência elétrica dentro do resistor. Os fios que ligam dois resistores, por exemplo, eu vou considerar que eles têm resistência elétrica zero. É uma simplificação que parece com aquelas simplificações que a gente fazia no primeiro ano em mecânica, quando a gente considerava que algum movimento era sem atrito. E a gente viu na aula passada, na videoaula 3, que a segunda lei de Ohm fala para a gente que colocar resistências em série aumenta a resistência total. Porque, na verdade, colocar uma resistência na frente da outra é a mesma coisa que fazer uma resistência de maior comprimento. Para calcular um resistor equivalente de vários resistores em série, a única coisa que eu tenho que fazer é somar os valores de resistências. Resistência total vai ser igual resistência do resistor 1 mais resistência do resistor 2 mais resistência do resistor 3, etc, etc, etc. E a segunda lei de Ohm também fala para a gente que colocar resistores em paralelo é a mesma coisa que fazer um resistor mais grosso e que, por isso, a resistência total vai diminuir. Porque por um resistor mais grosso, as cargas vão ter mais espaço para passar. Assim como em um cano mais largo, a água tem mais espaço para poder fluir. Então, enquanto colocar resistores em série equivale a fazer um resistor mais comprido, isso aumenta a dificuldade total da carga passar e o valor da resistência aumenta, colocar resistores em paralelos significa fazer um resistor mais largo e isso dá mais espaço para as cargas passarem e a resistência total diminui. Para calcular a resistência total de vários resistores em paralelos, a gente vai fazer o que a gente deduziu na aula anterior. Você vai escrever aqui 1 sobre resistência total é igual 1 sobre resistência 1 mais 1 sobre resistência 2 mais 1 sobre resistência 3 e assim por diante. Se você não lembra de onde veio essa dedução, volte a assistir a videoaula Eletrodinâmica 3. Outro conceito básico, corrente elétrica. Quando você vê escrito I é igual a 42A, você vai ler corrente elétrica é igual a 42 amperes. A unidade ampere foi dada em homenagem ao físico André-Marie Ampère. E isso também é muito simples. Se eu falar que num ponto do circuito, por exemplo, eu tenho 5 amperes de corrente, o que eu quero dizer é que por aquele ponto vão passar 5 coulombs de carga por segundo. Se um ponto do circuito você tem 60 amperes, o que você quer dizer é que por aquele ponto do circuito vão passar 60 coulombs de carga por segundo. Para calcular o valor da corrente elétrica em uma parte do fio, eu posso usar a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm é uma coisa bastante óbvia. Ela vai te falar quanto de corrente que você vai ter baseado em outras duas grandezas que a gente acabou de abordar, tensão e resistência. Quanto mais tensão, mais energia a carga vai ter. Então a carga vai ser mais rápida. Se a carga vai ser mais rápida, em uma parte do circuito vão passar mais cargas por segundo. Isso quer dizer que a corrente ali vai aumentar, vai ser grande. Por outro lado, a resistência não são obstáculos que a corrente vai encontrar enquanto ela se move. Então, quanto maior resistência, menor a corrente elétrica. Se a corrente elétrica, o movimento de cargas elétricas, eu estou representando aqui uma carga elétrica como sendo um carrinho, você vai ver aqui a representação da corrente como sendo esses carrinhos em movimento. E por último,
A última grandeza básica para a gente resolver o exercício hoje, a potência elétrica. Quando você lê escrito P igual a 42W, você vai ler potência igual a 42 watts ou 42 watts, tanto faz. O nome dessa unidade, watts, foi dado em homenagem ao matemático e engenheiro James Watt. Potência é uma grandeza que a gente já trabalhou com ela no primeiro ano, no segundo ano e agora de novo no terceiro ano. Você lembra o que é? Bem, aplicado aqui no nosso circuito, eu vou falar, por exemplo, que eu tenho uma lâmpada e essa lâmpada está ligada e ela tem uma potência de 6 watts. O que eu quero dizer quando eu falo que uma lâmpada tem uma potência de 6 watts? Eu quero falar que chegam nessa lâmpada 6 joules de energia a cada segundo. E como é que eu vou calcular isso? Eu só preciso de pensar em duas coisas. Primeiro, quantas cargas chegam na lâmpada a cada segundo? E depois, quanto de energia que cada uma dessas cargas está deixando na lâmpada? Bem, quantas cargas chegam na lâmpada a cada segundo é a corrente elétrica. E quanto de energia cada carga deixa na lâmpada é a tensão. Então, se por exemplo, numa parte do circuito, eu sei que eu tenho uma corrente de 2 amperes e uma tensão de 3 volts. O que eu estou falando? Que naquele pedaço do circuito passam 2 coulombs de carga por segundo e que cada um desses coulombs deixa ali 3 joules de energia. Então, se são 2 carrinhos, cada um desses carrinhos levando 3 quantidades de energia em joule, no total estão ficando naquele ponto 6 joules de energia a cada segundo. Isso quer dizer que a potência naquele ponto seria de 6 watts. Algumas vezes eu vou falar resistor 1, algumas vezes eu vou falar resistência 1. É a mesma coisa. Algumas vezes eu vou chamar a atenção de voltagem, algumas vezes eu chamo a atenção de diferença de potencial elétrico. É a mesma coisa. Algumas vezes eu falo que a unidade de potência é watts, algumas vezes eu falo que é watts. É tudo a mesma coisa. Agora a gente vai fazer o exercício. Você vai dar pause no vídeo, ainda não, animal. Você vai dar pause no vídeo depois que eu terminar de falar e vai tentar fazer o exercício. Depois que você tentar fazer o exercício, você continua a ver o vídeo e assiste a correção. Sabendo que o circuito abaixo está sujeito a uma tensão de 30 volts, calcule a potência do resistor R6. Aqui no meu circuito eu tenho 6 resistores. O primeiro resistor, resistor 1 de 3 ohms, um resistor 2 de 2 ohms, um resistor 3 de 4 ohms, um resistor 4 de 2 ohms, um resistor 5 de 2 ohms e um resistor 6 de 2 ohms. A pergunta é sobre esse resistor 6 de 2 ohms aqui. Eu quero saber qual que é a potência desse resistor. Então o que eu estou perguntando? Quantos joules de energia chegam nesse resistor a cada segundo? Para saber isso eu preciso saber o quê? Quanto de corrente que chega lá, para saber quantas cargas estão chegando ali por segundo e quanto de energia cada uma dessas cargas está deixando lá. Então, eu preciso saber a corrente e a tensão. Como eu falei, uma questão básica da física, sem contextualização, mas a maneira mais simples de visualizar isso é você imaginar que isso aqui sejam 6 lâmpadas incandescentes. Para resolver esse circuito aqui, a gente vai fazer um pouco daquele raciocínio de quando a gente resolvia aqueles exercícios segundo a lei de Newton. Primeiro eu vou enxergar as coisas num global e depois os resultados do global a gente vai aplicando ali para os específicos. O que eu posso falar desse circuito? É um circuito de corrente contínua. Como que eu sei isso? Porque eu estou trabalhando aqui com uma fonte de tensão contínua. Como que eu sei isso? Porque eu estou vendo aqui um polo positivo, que é um segmento de reta grande, e aqui um polo negativo, que é um segmento de reta pequeno. Isso quer dizer que a corrente flui única e exclusivamente do polo positivo para o polo negativo. Outra coisa que eu sei sobre esse circuito é que foi dado no enunciado que ele é um circuito que está ligado em uma tensão de 30 volts. O que significa falar que esse circuito está ligado numa tensão de 30 volts? Significa falar que uma carga no polo positivo tem 30 joules de energia a mais do que no polo negativo. Então, se no polo negativo uma carga tiver 100 joules de energia, no polo positivo ela teria 130. Se no polo negativo ela tiver 1000 joules, no polo positivo ela teria 1030 joules. Mas a maneira mais inteligente de resolver o circuito é pensar sempre que o polo negativo tem 0 volts. Ou seja, uma carga no polo negativo, eu vou supor que ela está chegando ali com 0 joules. Porque eu não quero saber os pontos específicos do polo positivo e do polo negativo. E na verdade isso nem chega a existir. O que importa para mim, e isso vai depender de como que você chamar o polo negativo, é apenas a diferença de potencial elétrico. Então a tensão é 30 volts. Vou falar que no polo positivo uma carga sai de lá com 30 joules e quando ela chega no polo negativo ela está com 0 joules.
A primeira coisa a fazer aqui, então, é simplificar totalmente o circuito. Simplificar totalmente o circuito é trocar os 6 resistores que existem de verdade no circuito por um resistor imaginário que não existe, mas se esse resistor imaginário existisse, ele sozinho teria o mesmo efeito do circuito inteiro. Isso é o resistor equivalente, é meio como que um vetor resultante. Eu sei que esse resistor imaginário, quando eu conseguir calcular o valor dele, ele sozinho vai fazer tudo que o circuito como um todo faz. Ele vai ter a mesma potência do circuito todo, ele vai ter a mesma corrente do circuito todo, ele vai ter a mesma resistência total do circuito todo, ele vai ter a mesma tensão do circuito todo. Para achar meu resistor equivalente, eu vou simplificando o circuito aos poucos. Quando você olha para esse circuito, você vai observar que ele é um circuito misto. As resistências, elas não estão todas em série, nem estão todas em paralelo. Olha, a resistência 2 e a resistência 3 estão em série uma com a outra. Porque quando uma carga passa pela 2, ela obrigatoriamente tem que passar pela 3. E a resistência 5 e 6 estão em paralelo uma com a outra. Porque uma carga ou ela passa pela 5 ou ela passa pela 6. As outras resistências aqui eu não posso falar nem que elas estão em série nem que elas estão em paralelo. Então eu tenho obrigatoriamente que começar meu circuito simplificando a resistência 2 e 3 ou simplificando a resistência 5 e 6. Por nenhum motivo especial, eu vou começar aqui simplificando a resistência 2 e 3. E como é que eu vou achar aqui o valor da resistência do resistor equivalente 2 e 3? A gente já falou, se elas estão em série, a única coisa que eu preciso fazer é somar o valor delas. Então a resistência total de 2 e 3 vai ser 2 ohms da resistência 2 mais 4 ohms da resistência 3, total de 6 ohms. Isso quer dizer que um resistor de resistência 6 ohms vai fazer exatamente a mesma coisa que o resistor 2 e 3 juntos. Então eu vou trocar o resistor 2 e o resistor 3 por um resistor equivalente 2, 3 de 6 ohms. Repare que quando eu faço isso, meu circuito simplificou um pouquinho. E agora, obrigatoriamente, eu tenho que ir para os resistores 5 e 6. Como esses dois resistores estão em paralelo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever 1 sobre resistência total é igual 1 sobre R5 mais 1 sobre R6. Vai ficar 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, vai ficar 2 sobre 2, vou simplificar, vai ficar 1. Repara que eu escrevi 1 sobre resistência total é igual a 1. Não está escrito diretamente resistência total é igual a 1. Isso quer dizer que o inverso da resistência total que é igual a 1. Ou seja, a resistência total vai ser o inverso de 1. O inverso de 1 também é 1. Então, nesse caso, não vai fazer diferença. Mas cuidado aqui, é muito normal errar nessa parte, é muito normal chegar nessa parte e não lembrar que você chegou não na resposta da resistência total, mas na resposta do inverso da resistência total. Uma outra coisa importante aqui é que você não precisava nem de fazer essa conta. Você podia ter feito a seguinte análise, olha, eu tenho um resistor 5 e um resistor 6. O resistor 5 tem 2 ohms, o resistor 6 também tem 2 ohms. Então, eu posso pensar que são dois resistores idênticos, um colocado do lado do outro. Pegar dois resistores idênticos e colocar um do lado do outro é a mesma coisa de fazer um único resistor com o dobro da espessura. E um resistor com o dobro da espessura vai ter metade da resistência. Então, obviamente, sem fazer conta, dava para você falar aqui, um resistor de 2 em paralelo com outro resistor de 2 vai ter que dar um resistor de 1. Agora eu vou substituir no meu circuito os resistores 5 e 6 pelo resistor equivalente 5 e 6. Meu circuito acabou de ficar um pouquinho mais simples. Agora eu vou pegar o resistor 4 e o resistor 5, 6. E esses dois resistores estão em série e vou achar o resistor equivalente deles. Ou seja, eu vou calcular o resistor 4, 5 e 6. Se os dois estão em série, um vale 2 e o outro vale 1, eu vou ter um resistor total aqui de 3 ohms. Eu vou pegar agora o meu resistor 4, 5 e 6 e vou substituir ele no circuito pelos resistores 4 e o resistor 5, 6. Meu circuito acabou de ficar um pouquinho mais simples. Eu aqui agora então estou de novo com uma outra associação em paralelo. Se eles estão em paralelo, como é que eu vou fazer? Vou escrever 1 sobre resistência total é igual 1 sobre resistência 2, 3 mais 1 sobre resistência 4, 5 e 6. A resistência 2, 3 vale 6 ohms. A resistência 4, 5, 6 vale 3 ohms. Então vai ficar 1 sobre 6 mais 1 sobre 3. Esse 1 sobre 3 eu vou substituir por 2 sobre 6. Porque agora eu tenho as bases iguais. E vou somar. Vai ficar 3 sobre 6. Vou simplificar, vai ficar 1 sobre 2. Ah, então a resistência total
é 1 sobre 2, é meio? Não. Repara que 1 sobre resistência total é igual a 1 sobre 2. O inverso da resistência total é meio. Então, a resistência total é o inverso de meio, que é 2. Então, agora eu vou substituir as resistências 2 e 3 e a resistência 4, 5 e 6 por esse novo resistor equivalente. Meu circuito acabou de ficar um pouco mais simples. E cheguei agora, então, em uma última associação em série do resistor 1 com o resistor 2, 3, 4, 5, 6. Se eles estão em série, eu preciso apenas de somar o valor das resistências. O resistor 1 vale 3 ohms, o resistor 2, 3, 4, 5, 6 vale 2 ohms. A resposta, o resistor equivalente de todo o circuito é um resistor que tem resistência de 5 ohms. Então eu acabei agora de simplificar o meu circuito ao máximo. Eu acabei de transformar todo o meu circuito em apenas um único resistor de resistência 5 ohms. O que eu vou fazer aqui agora? Porque eu ainda estou longe da resposta do exercício. Mas eu vou usar esse valor para fazer a próxima etapa. Foi dado no enunciado do exercício que a tensão total que o circuito está sujeito é uma tensão de 30 volts. A gente acabou de calcular que a resistência é de 5 ohms. Então você vai usar a primeira lei de Ohm. Corrente é igual a tensão sobre resistência. Se a tensão total é de 30 volts, a resistência total é de 5 ohms, você sabe que a corrente total é de 6 amperes. Essa corrente total ser de 6 amperes quer dizer que 6 cargas por segundo saem do polo positivo e 6 cargas por segundo chegam no polo negativo. Como a carga se conserva, nenhuma carga vai aparecer nem vai desaparecer no meio do caminho. E agora eu vou pegar esses 6 amperes de corrente, ou seja, esses 6 coulombs de carga a cada segundo, e vou distribuí-los pelo meu circuito. Bem, quando essas 6 cargas por segundo saem do polo positivo, todas elas passam pelo resistor 1, porque elas não têm outro lugar para ir. Então, no resistor 1 eu vou ter 6 amperes de corrente, mas logo depois do resistor 1 eu tenho uma bifurcação. Nesse ponto, as cargas podem ou ir por cima ou ir por baixo. Ah, eu tenho 2 caminhos, um por cima e um por baixo. São 6 amperes, vai 3 amperes por cima e 3 amperes por baixo? Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque por cima você tem mais resistência. Lembra que a resistência por cima era de 6 ohms, a resistência por baixo era de 3 ohms. Então, as cargas não vão distribuir metade para cima, metade para baixo. A maior quantidade de carga vai passar por onde tem menor resistência. O caminho de menor dificuldade é que vai conseguir receber mais cargas. Imagina que você quer esvaziar uma caixa d'água. Para esvaziar a caixa d'água, você vai usar 2 canos. Um cano fino, que seria um cano de alta resistência, e um cano grosso, que seria um cano de baixa resistência. Enquanto você esvazia a caixa d'água, você vai querer falar que pelo cano grosso ou pelo cano fino passam a mesma quantidade de litros por segundo? De jeito nenhum. O jeito que eu acho mais simples, mais esperto de resolver esse exercício é fazer da seguinte maneira. Primeiro identifica por qual caminho do circuito vai passar a menor quantidade de corrente, ou seja, identifica por qual caminho vai ter mais resistência. Eu sei que nesse caso é o caminho de cima, que são 6 ohms de resistência. Então, pelo caminho de cima é onde eu vou ter menor corrente. Essa menor corrente você chama de X. Então, eu vou falar que por cima vão passar X amperes. Agora, quanto que vai passar por baixo? Agora eu vou raciocinar. Por baixo não é metade da resistência? Então eu vou falar que vai passar o dobro de corrente. Então se por cima passa X amperes, por baixo vão passar 2X amperes. Se eu tivesse por baixo 1/10 da resistência, eu poderia falar que por baixo passaria um 10X. Mas nesse caso, como eu tenho metade da resistência, eu vou falar que vai passar 2X amperes por baixo. Repetindo, a resistência por cima é de 6 ohms, a resistência por baixo é de 3 ohms. Vai passar mais corrente onde eu tiver menor resistência. A resistência por baixo não é metade, então aqui vai passar o dobro de corrente. Se em cima passou X, embaixo vai passar 2X de corrente. Então qual que é a corrente total? Por cima passa X, por baixo passa 2X. Então a corrente total vai ser de 3X. X por cima e 2X por baixo. Qual que era a corrente total? 6 amperes. Então 3X é igual a 6 amperes. X é igual a 2 amperes. Quer dizer que por cima eu estou recebendo 2 amperes de corrente e por baixo os outros 4. Os 2 amperes que sobem, os dois vão passar pelos resistores 2 e 3, porque depois que eles sobem, eles não têm outra coisa para fazer, eles não têm outro caminho para ir. Então, você tem 2 amperes subindo, ou seja, 2 coulombs de carga por segundo subindo,
e essas duas cargas por segundo vão passar tanto no resistor 2 quanto no resistor 3 antes de chegar no polo negativo. Já os 4 amperes de corrente que vão passar por baixo, todos esses 4 amperes vão passar pelo resistor 4, mas depois do resistor 4 eles vão encontrar uma nova bifurcação. Eles agora podem ou ir por cima pelo 5 ou ir por baixo pelo 6. Nesse caso, como por cima tem 2 ohms e por baixo também tem 2 ohms, vai metade por cima e metade por baixo. Então 2 amperes por cima e 2 amperes por baixo. Do outro lado, no final do circuito, esses 2 amperes de cima, os 2 amperes do resistor 5, os 2 amperes do resistor 6 vão se encontrar de novo. E você vai ter de novo os 6 amperes, ou seja, 6 coulombs a cada segundo, chegando aqui no polo negativo. Então eu já sei agora qual que é a corrente no resistor 6. Ou seja, eu sei quantas cargas passam ali por segundo. Na minha representação, quantos carrinhos passam ali por segundo. São 2 cargas por segundo. Agora, se eu souber então quanto de energia cada uma dessas cargas está deixando nesse resistor, pronto, eu mato o meu problema. Como é que eu vou calcular isso? Quanto de energia cada carga deixa no resistor é a tensão a que o resistor está sujeito. Como é que eu vou saber qual que é ela? Usando a primeira lei de Ohm. De novo, a primeira lei de Ohm é corrente é igual a tensão sobre resistência. Quanto mais tensão, mais corrente, quanto mais resistência, menos corrente. Então eu vou falar aqui, a corrente nesse resistor 6 é de 2 amperes. A resistência desse resistor é de 2 ohms. A tensão tem que ser de quanto? 4 volts, porque 4 volts sobre 2 ohms é que vai mudar 2 amperes de corrente. Isso quer dizer que cada carga deixa no resistor 6 4 joules de energia. E a corrente de 2 amperes quer dizer que passam 2 cargas ali por segundo. Então 2 cargas passando por segundo, cada uma dessas cargas deixando 4 joules de energia. Quanto que fica a cada segundo no resistor de energia? 8 joules. Ou seja, a potência do resistor 6 é de 8 watts. Então o problema está feito, 8 watts ou 8 watts. Mas a gente pode fazer mais coisas aqui nesse exercício. E uma dessas coisas é tirar a prova dessa resposta que a gente chegou. Será que eu acertei esse resultado de 8 watts ou 8 watts aqui? Bem, vamos ver. O que eu vou fazer primeiro? Agora a gente pode calcular a potência de todas as 6 resistências do circuito. Para o vídeo de novo, calcula para mim a potência das resistências de 1 até 5 e depois continua vendo o vídeo. Vamos começar agora do resistor 1. Vou aplicar de novo a primeira lei de Ohm. Corrente é igual a tensão sobre resistência. A corrente nesse resistor a gente já falou que ela é de 6 amperes. A resistência desse resistor está dada no problema, é de 3 ohms. Logo, a tensão desse resistor vai ser de 18 volts. Bem, se eu tenho uma tensão de 18 volts e uma corrente de 6 amperes, eu vou ter uma potência de 108 watts. Por quê? Ter uma corrente de 6 amperes quer dizer que passam 6 cargas por segundo ali. Cada uma dessas cargas deixa no resistor uma energia de 18 joules, porque é isso que significa falar que ele está ligado em uma tensão de 18 volts. Resistor 2, eu tenho 2 amperes de corrente e 2 ohms. Corrente é igual a tensão sobre resistência, primeira lei de Ohm. Logo, a tensão aqui vai ser também 4 volts. Logo, a potência aqui também vai ser de 8 watts. Por quê? Eu tenho 4 volts nesse resistor 2, quer dizer que cada carga deixa ali 4 joules de energia. São 2 cargas por segundo, porque isso que é uma corrente de 2 amperes. Chegou ali então 8 joules de energia por segundo, 8 watts. Resistor 3, chegam 2 amperes de corrente ali. É um resistor que tem 4 ohms de resistência. Você vai usar a primeira lei de Ohm. I é igual a U sobre R. Eu tenho um I aqui de 2 amperes, um R aqui de 4 ohms. Então, o meu U aqui, a minha tensão nesse resistor é de 8 volts. Quer dizer que cada carga deixa ali 8 joules de energia. São 2 cargas por segundo. Estão ficando nele, então, 16 joules de energia por segundo. Ou seja, a potência do resistor 3 é de 16 watts. Resistor 4, primeira lei de Ohm de novo. Corrente é igual a tensão sobre resistência. Eu sei que a corrente nesse resistor é uma corrente de 4 amperes. A resistência dele é uma resistência de 2 ohms. Quer dizer que a tensão nesse resistor é uma tensão de 8 volts. Quer dizer que cada carga deixa nele 8 joules de energia. Agora, se ele tem uma corrente de 4 amperes, quer dizer que 4 cargas por segundo passam lá. 4 cargas por segundo passando pelo resistor 4. Cada uma dessas cargas deixando 8 joules de energia. Quer dizer que naquele resistor ficam por segundo 32 joules de energia. 32 joules por segundo quer dizer 32 watts de potência.
Resistor 5 é idêntico ao resistor 6, não vou fazer de novo. É a mesma corrente, a mesma resistência, vai ter a mesma potência. Se o 6 era 8 watts, o 5 também vai ser 8 watts. Bem, agora que eu calculei todas as potências individuais, como é que eu vou usar isso para tirar a prova do meu resultado? Você vai somar todas as potências individuais. O resistor 1 tinha uma potência de 108 watts, o resistor 2 tinha uma potência de 8 watts, o resistor 3 uma potência de 16 watts, o resistor 4 uma potência de 32 watts, os resistores 5 e 6 uma potência de 8 watts. Se você somar tudo, você vai chegar no total de 180 watts. Então o que eu estou falando é que todos os resistores juntos, eles têm somados uma potência de 180 watts. Isso bate com o outro jeito de fazer o problema. A gente já não tinha calculado que a corrente total do circuito era de 6 amperes? A tensão total do circuito não foi dada no exercício, que é de 30 volts? Isso quer dizer que entram 6 cargas por segundo nesse circuito e essas cargas deixam no circuito 30 joules de energia. Então, se você tem 6 cargas por segundo, cada carga deixando 30 joules, você sabe que você vai ter uma potência total de 180 joules por segundo, ou seja, de 180 watts. Então, as duas maneiras diferentes de fazer bateram, chegaram no mesmo resultado de 180 watts. Tanto fazendo individualmente para cada resistência e depois somando todos os valores, quanto fazendo já pensando num resistor equivalente. Nas duas maneiras nós chegamos em 180 watts. Outra coisa legal que a gente pode fazer aqui em cima desse circuito é visualizar qual que é o potencial em cada parte do circuito, ou seja, visualizar quanto que uma carga tem de energia em cada ponto desse circuito. As cargas saem do polo positivo com 30 joules de energia. A gente já falou disso. Agora, não é só no polo positivo que ela tem 30 joules de energia. Ela só vai perder energia quando ela passar pela resistência. Então, todos os pontos que estão ligados diretamente ao polo positivo também tem 30 joules de energia por carga, ou seja, também tem um potencial de 30 volts. O resistor R1 está ligado numa tensão de 18 volts. E isso quer dizer que quando uma carga passa por ele, uma carga perde ali 18 joules de energia. Se antes do resistor R1 a carga tinha 30 joules de energia, ao passar pelo resistor R1 ela perde 18 joules de energia, depois do resistor R1 ela vai ter 12 joules de energia. O que quer dizer que o potencial depois do resistor R1 é um potencial de 12 volts. Esse potencial é o mesmo, ele é 12 volts, em todos os pontos que vão depois do resistor R1 até que se encontre um outro resistor. Porque no caminho entre dois resistores, a carga não vai perder energia. E no caminho de cima, a gente já calculou hoje também que a tensão que o resistor 2 está ligado é uma tensão de 4 volts. Quer dizer que quando uma carga passa por esse resistor, ela perde 4 joules de energia. Antes do resistor 2, a carga tinha 12 joules de energia. Quando ela passa pelo resistor 2, ela perde 4 joules de energia. Ou seja, depois do resistor 2, em todo esse trecho azul, a carga vai ter 8 joules de energia. O que significa dizer que o potencial desse trecho azul é um potencial de 8 volts. A gente já calculou aqui hoje também que a tensão do resistor 3, ou seja, a diferença de potencial elétrico do resistor 3 é de 8 volts. Isso quer dizer que uma carga passando pelo resistor 3 perde 8 joules de energia. Antes do resistor 3, depois do resistor 2, eu tenho um potencial de 8 volts. Quer dizer que uma carga ali tem 8 joules de energia. Passa pelo resistor 3, perde 8 joules de energia, chega do outro lado, depois do resistor 3, com 0 joules de energia. Que era o esperado. A gente já tinha falado que o potencial do polo negativo ia ser de 0 volts, ou seja, a gente já tinha considerado que uma carga ia chegar com 0 joules no polo negativo. E agora pelo caminho de baixo, a gente já calculou aqui hoje também que o resistor 4 está ligado numa tensão de 8 volts, que quer dizer o quê? Que uma carga ao passar por ele perde 8 joules de energia. Uma carga antes do resistor 4 tinha 12 joules de energia. Isso porque o potencial nessa região verde é de 12 volts. Ao passar por esse resistor 4, a carga perde 8 joules de energia. Chega do outro lado, então, com 4 joules de energia, fazendo com que essa região aqui de azul, que está num tom de azul diferente do de cima, o potencial dela seja de 4 volts.
E para finalizar, tanto as cargas que forem pelo resistor 5 ou pelo resistor 6 vão estar ligadas, como a gente já calculou aqui hoje, em 4 volts de tensão. Isso quer dizer que tanto no resistor 5 quanto no resistor 6, uma carga perde 4 joules de energia. Antes desses resistores, nessa região azul, elas tinham 4 volts de potencial, ou seja, cada uma estava levando 4 joules de energia. Passou pelo resistor 5 ou pelo resistor 6, perdeu 4 joules de energia. Chegou do outro lado, depois do 5 ou depois do 6, com 0 joules de energia, que também era o previsto. Olha como é que é bonito, olha como é que fecha, olha como é que tudo faz lógica. Se você calcular a potência total do circuito, você vai chegar no mesmo resultado que se você calcular as potências individuais e somar elas. E quando você fala que o circuito no total tem 30 volts, você pode fazer qualquer caminho detalhadamente, que você vai ver que em qualquer um desses caminhos as cargas vão começar com 30 joules e vão acabar com 0 joules. Tanto no caminho de cima quanto no de baixo, que passa pelo resistor 5, quanto no mais embaixo, que passa pelo resistor 6, em qualquer um desses 3 caminhos, você vai seguindo eles, vai vendo que a carga perde um pouquinho de energia, perde um pouquinho de energia, perde um pouquinho de energia, mas que nos 3 caminhos a perda de energia é igual, é de 30 joules por carga. Isso quer dizer que todo o circuito está ligado em 30 volts. Eu vou deixar aqui agora 3 exercíciozinhos sobre a aula de hoje. Depois que você fizer esses 3 exercícios, você vai no nosso site www.escolapirata.com.br, pega na apostila referente a essa aula mais exercícios sobre essa aula e também faça eles. Se você tiver alguma dúvida ou nesses 3 exercícios que eu vou deixar agora ou nos exercícios extras que estão no site, você olha o gabarito. Se você não der conta de fazer, você assiste o vídeo da correção desses exercícios, que é o vídeo Eletrodinâmica 4, correção de exercícios. Ou entra nos nossos fóruns e debate suas dúvidas com os nossos outros alunos, os nossos professores. Eu tenho uma sala 4 lâmpadas, a lâmpada A, a lâmpada B, a lâmpada C e a lâmpada D. Para poder economizar energia, eu coloquei 2 interruptores diferentes. Eu coloquei o primeiro interruptor ligando e desligando a lâmpada A e a lâmpada B, e o segundo interruptor ligando e desligando a lâmpada C e a lâmpada D. Além disso, eu montei de uma maneira que, se qualquer uma dessas lâmpadas queimar, as outras lâmpadas continuam funcionando. O fato de uma lâmpada queimar não atrapalha o funcionamento do circuito como um todo. O exercício é: desenha para mim esse circuito. Como que esse circuito é para que essas coisas funcionem da maneira como eu descrevi. Exercício número 2 é um exercício idêntico ao exercício que a gente resolveu aqui nessa videoaula hoje. Estou deixando aqui para você um outro circuito com mais 6 resistores e eu quero que você calcule para mim a potência de cada um desses 6 resistores. Exercício número 3 é uma questão que caiu na prova do Enem em 2009. Considere a seguinte situação hipotética. Ao preparar o palco para a apresentação de uma peça de teatro, o iluminador deveria colocar 3 atores sob luzes que tinham igual brilho e os demais sob luzes de menor brilho. O iluminador determinou então aos técnicos que instalassem no palco 8 lâmpadas incandescentes com a mesma especificação, lâmpadas de 1 a 8, interligadas em um circuito com uma bateria conforme mostra a figura. Nessa situação, quais são as 3 lâmpadas que acendem com o mesmo brilho, sob as quais devem se posicionar os 3 atores? Se você conhecer essa questão aqui original, que caiu em 2009, você vai ver que eu fiz uma modificaçãozinha nela aqui. Eu tirei uma dica que tinha no enunciado, porque realmente para a gente praticar aqui, é melhor a gente praticar sem essa dica. Essa dica é algo que você tem que saber, algo que a gente viu nessa videoaula de hoje. Você tem a letra A, B, C, D e E, você vai marcar aí a opção correta. Na próxima videoaula, na videoaula Eletrodinâmica 5, a gente vai ver uma coisa muito importante para quem vai fazer o Enem. A gente vai ver como que funcionam os equipamentos que fazem medidas elétricas. Como que funciona um equipamento que mede quanto de carga está passando por um fio ou quanto de energia cada uma dessas cargas tem. Eu quero saber a potência do circuito. Sai daqui, ô bicho filha da puta.